Pressão no Flamengo, fim da linha para Boto, decisão do dirigente racha o elenco e clima para o português fica insustentável. Trabalho de Leonardo Jardim pode ser prejudicado antes mesmo de ser iniciado. Filipe Luís chora em despedida e diz: saio de cabeça erguida e com a consciência tranquila. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Hoje, dia 4 de março, e a gente vai trazer aqui as principais informações do Mengão. Vou deixar o link aqui no comentário fixado na descrição para você adquirir seus pontos e concorrer a R$1 milhão na próxima sexta-feira no Pix do Milhão. Olha, gente, Leonardo Jardim driblou torcedores, jornalistas no aeroporto do Galeão ontem à noite. Ele já está, inclusive, no Ninho do Urubu. Isso mesmo, o dirigente chegou, foi direto ao hotel, e aí dormiu, acordou, foi para o Ninho do Urubu, né? Ele vai assinar um contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, até o fim do mandato de Luiz Eduardo Batista, o BAP. Leonardo Jardim comandará a primeira atividade hoje à tarde com o elenco rubro-negro. Vai ser aquele primeiro contato, os jogadores chegarão para a atividade, e aí o Leonardo Jardim já vai começar, né, a trabalhar com o grupo, já visando o compromisso de domingo, a final contra o Fluminense, a final do Campeonato Carioca, jogo único no Maracanã. E a diretoria está correndo contra o tempo aí para resolver aí essa questão burocrática, né, para o treinador poder comandar aí o time, assim como o jogador. O treinador também tem que estar com a documentação em dia, né, na CBF, no BIRA, né, da FERJ, e no BID da CBF, que é o Boletim Informativo Diário. Bom, mas o clima ficou muito pior no Flamengo com a saída do técnico Filipe Luís. O treinador português, inclusive, ele já chega numa panela de pressão, num momento de instabilidade, né? E pode ter aí o trabalho prejudicado antes mesmo de iniciar. Tudo por conta de José Boto, seu amigo de longa data. A informação exclusiva do Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, é que não existe hoje uma relação perfeita entre Boto e o elenco. A atuação na saída do técnico Filipe Luís fez o copo transbordar e a ruptura, né, com os jogadores no dia a dia é irreversível, ou seja, não tem mais volta, né? O clima tá muito ruim, não tem como mais o Boto controlar o ambiente ali do elenco, jogadores insatisfeitos com a sua postura, né? O Boto negociou aí com o Leonardo Jardim, tirou o corpo fora ao demitir o Filipe Luís, nem o BAP consegue mais defender Boto internamente. E a gente vai trazer aqui os bastidores, né, dessa reunião que o Boto teve com os jogadores logo após a despedida do Filipe Luís. O Filipe foi ontem lá no Ninho do Urubu, se despediu dos jogadores, e a partir do momento que o Filipe saiu do Ninho, aí o Boto chamou o elenco para uma conversa. Sabe o que aconteceu nessa conversa? Ele disse isso aqui para os jogadores, os jogadores que usaram a liberdade que o Filipe deu para ir para a noite, festas, e aqueles que estão insatisfeitos com o salário, que façam como a Arrascaeta, que ficou pé da vida, mas foi para dentro do campo e jogou para cacete, para merecer. Quando procuramos para renovar, ele quis receber o dobro e o clube teve que dar. A reação dos jogadores foi silêncio total e eles mesmos deixaram o auditório do CT. Em meio a tudo isso, Leonardo Jardim teve reuniões com a diretoria e vai assinar o contrato hoje. Aliás, a qualquer momento o Leonardo Jardim será anunciado como o novo técnico do Flamengo. E essa demissão do Filipe Luís aumentou a rejeição a José Boto, que vive aí a sua maior crise no clube, um momento de instabilidade sem fim. Aliás, já está sendo discutida uma possível demissão de José Boto.
e o BAP estaria procurando um novo diretor para o seu lugar. A forma como o Boto conduziu a demissão do técnico Filipe Luís aumentou e muito a sua rejeição com jogadores, funcionários e presidente. E para piorar, os atletas ficaram incomodados com o rápido discurso de Boto no treino de ontem, após a demissão de Filipe Luís. Em conversa que durou cerca de 2 minutos, o diretor enfatizou que os jogadores eram um dos culpados pela saída do técnico, tirando o peso da diretoria. Na visão de Boto, alguns atletas se preocupam, apenas em melhorar seus contratos, sem mostrar desempenho para isso. O discurso caiu mal e o elenco saiu da reunião sem sequer responder ao dirigente, ou seja, o Boto falou 2 minutos, todo mundo saiu, nem olhou para a cara dele, ninguém respondeu ele, ou seja, tratou com indiferença, todo mundo cabeça baixa, saíram e o elenco está pé da vida com o diretor técnico, o diretor executivo José Boto. Essa reunião de terça-feira, de ontem, foi um raro momento de interação direta entre Boto e o elenco, porque o Boto não é muito de conversar com o elenco, essa função era do Filipe Luís. No dia a dia, o diretor evita o contato com o elenco, o que é criticado pelos atletas desde 2025, principalmente em momentos de crise. Após a perda do título da Supercopa para o Corinthians, por exemplo, a ausência de Boto em campo foi assunto entre os jogadores. Desde que chegou, Boto não faz questão de ser benquisto. O trabalho também é criticado por funcionários. Trabalho raso, disse uma fonte. BAP ainda segura a mão de Boto, mas o diretor balança e muito no cargo. O clima fica muito insustentável e tem ficado mais perceptível para o presidente, que passou a interferir mais no dia a dia do futebol. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. O Filipe foi demitido. Agora o Filipe não é mais alvo. O alvo agora é quem? É o Boto e o BAP. Então, domingo tem clássico contra o Fluminense e já é final de Carioca. Se o Flamengo perde para o Fluminense, o clima, que já é ruim, ficaria muito pior e insustentável para Boto, que agora ele é o escudo, Ele é o espelho ali. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai pegar primeiro no Boto. O BAP já não defende tanto assim o homem de confiança que foi colocado ali para resolver tudo, ou pelo menos quase tudo. E tem também um bastidor do Boto que teria sugerido a demissão do técnico Filipe Luís e na hora de comunicar o treinador após a coletiva no Maracanã, uma conversa que durou 30 segundos, o Boto disse: eu fiz tudo para te manter. Eu fiz tudo para reverter esse quadro, Felipe. Mas não teve jeito, a ordem foi do BAP. Como é que vazou essa conversa? Você tava o Boto, o Felipe e o chefe de comunicação, chefe da assessoria de imprensa do Flamengo, Rodrigo Paiva. Tinham 3 dentro da sala. Rodrigo Paiva não vazou. Quem é que vazou essa conversa? A maneira como foi, as mesmas palavras do Boto falando com o Felipe. Olha, eu tentei de tudo para te segurar, tentei reverter o quadro, mas não foi possível, a ordem foi de cima, foi do BAP. E isso teria deixado o BAP muito chateado, para não dizer outra coisa. A conversa ter sido vazada, a maneira como foi, enfim, e o Boto, sendo um dos que queriam fora o Filipe Luís para trazer o Leonardo Jardim, ou seja, o clima, gente, está insustentável, piorou e muito. Eu não me recordo, assim, de um clube quando demite um treinador, demite porque o clima já está ruim, está péssimo, está insustentável. E aí quando chega um novo treinador, são novos ares, o clima dá uma revigorada, fica mais leve, o ambiente, enfim. Eu não me recordo que quando o clube demite um treinador e fica mais pesado o clima, é o que está acontecendo. Isso pode prejudicar o trabalho do Leonardo Jardim agora nesse início, porque o que tem que acontecer? Vamos saber se o elenco vai abraçar o Leonardo Jardim e sair dessa crise, ou se vão fazer corpo mole por tudo isso que vem acontecendo. Repito, o alvo agora não é mais o Felipe. O Felipe vai estar de casa assistindo. Agora o alvo é o Boto, é o primeiro alvo. E depois, obviamente, vai respingar no BAP, que é o presidente do clube.